Les Dauphins, société leader sur le marché de l'ambulance en France et en Europe. Fort de ses 30 années d'expérience et de son équipe de professionnels, Les Dauphins est à votre écoute et à votre disposition pour toutes les demandes concernant l'équipement de l'ambulancier. Les Dauphins assurent aujourd'hui une présence dans une vingtaine de pays à travers le monde grâce à une équipe de commerciaux à votre entière disposition. Les Dauphins, notre passion, votre satisfaction. Com as eleições legislativas de 18 de maio no horizonte, a Aliança Democrática apresentou o seu programa para o Círculo da Europa num encontro marcado pela memória, compromisso e apelo à participação dos portugueses no estrangeiro. A coligação entre PSD, CDS-PP escolheu Ormesson-sur-Marne, nos arredores de Paris, para dar o tiro de partida à mobilização da diáspora. Não estava muito preparado para ser candidato a deputado. A prova disso, e sabem que na política há sempre pessoas que procuram os lugares, eu até estive de férias no período fulcral para as escolhas dos candidatos, mas por vezes, e é importante que se saiba, às vezes eventualmente o trabalho que se fez, ou o mérito que se tem, leva-nos muitas vezes a ter que aceitar convites que nos são feitos com um propósito muito grande. E nós desta vez temos um propósito fundamental para além da eleição do cabeça de lista, e é verdade que já lá irei falar dele, da possibilidade de eu, sendo ele eleito, voltar para o Parlamento, mas é sobretudo para que na Assembleia da República tenhamos duas coisas. Primeiro, que alguém defenda as comunidades portuguesas. Há 3 anos a esta parte, basta ver a atividade parlamentar dos deputados que lá passaram, e aquilo que se passou foi um silêncio absoluto. O regresso de Carlos Gonçalves à linha da frente da política marcou o encontro. Antigo secretário de Estado das Comunidades e atual conselheiro social na Embaixada de Portugal em Paris, surge como número 2 da lista encabeçada por José Manuel Fernandes, atual Ministro da Agricultura. Um nome que, segundo Carlos Gonçalves, conhece bem a realidade da diáspora. É alguém que viveu em Rambouillet, é filho de um imigrante que veio para cá novo e que regressou a Portugal e que depois, apesar do handicap que tinha, muito particularmente por ter andado aqui na escola primária, fez o percurso que fez, é um percurso notável, e ele sempre foi alguém muito próximo das comunidades portuguesas. Mesmo como autarca e mesmo como parlamentar europeu, sempre que nós necessitávamos, eu quando digo necessitávamos, eram as estruturas do partido no plano do Parlamento Europeu, a quem recorríamos, ao José Manuel Fernandes. E é por isso que para mim é uma grande honra ser o número 2, não tenho qualquer problema, eu também fui secretário de Estado, tenho humildade suficiente para perceber que aquilo que importa mesmo é recuperar o deputado. Aquilo que importa mesmo para as comunidades portuguesas é que o PSD volte a ter um deputado da imigração. Aquilo que importa mesmo para as comunidades portuguesas é que possamos ter na Assembleia da República alguém que tenha coragem e capacidade para defender os temas claramente essenciais para as comunidades portuguesas. Carlos Gonçalves traçou uma linha entre o passado e o presente e denunciou o silêncio dos anteriores deputados eleitos pelo Círculo da Europa, defendendo uma representação política mais visível, combativa e eficaz. Como é que um país como o nosso não pode contar com os que estão fora? Portugal, como eu digo tantas vezes e repito, se contar com todos, será mais forte, será maior, será mais capaz, será mais competente. E nós sabemos isso. E sabemos a evolução que esta comunidade teve. O que nós éramos e o que nós somos. O que nós éramos e o que são os nossos filhos. E aquilo que nós podíamos fazer em Portugal e aquilo que podem fazer os nossos filhos. E é por isso que temos que ter voz na Assembleia da República. Entre as propostas apresentadas, destacam-se a criação do programa VEM para atrair imigrantes de volta a Portugal, a modernização dos serviços consulares, o reforço do ensino português no estrangeiro e, novamente, o voto eletrónico, uma bandeira que Carlos Gonçalves já ergue há mais de 20 anos. Eu pergunto aos candidatos do Partido Socialista por sítios eleitorais de imigração se não têm vergonha de ser candidatos depois do seu partido na Assembleia da República ter votado apenas uma recomendação ao Governo para um teste de voto eletrónico.
Se não tem vergonha de um partido político que deve tanto às comunidades portuguesas, que já teve muitos deputados e uma vez conseguiu uma maioria não, mas empatou graças às comunidades portuguesas, de ter medo do voto e da participação dos que residem no estrangeiro. Sem evitar o confronto político, o candidato apontou críticas à ausência de propostas do Chega para as comunidades e responsabilizou o Partido Socialista pelo bloqueio à facilitação do voto na imigração. Eu, quanto ao Chega, não me vou adiantar muito porque eles não têm qualquer proposta concreta em relação às comunidades portuguesas. Eles fazem aquilo que é fácil e qualquer indivíduo no balcão de um café consegue fazer. É ter respostas fáceis para problemas difíceis. É como se estivéssemos a discutir futebol. É um partido que até apenas tem um deputado, chama-se André Ventura, que faz política e discute política como discutia futebol há uns anos atrás, com o qual discordava também pelas cores clubísticas, mas discute política como discute futebol. A vida das pessoas não pode ser tratada desta forma. E o Partido Socialista, que apesar de tudo tem uma história diferente nas comunidades portuguesas, foi de um vazio inacreditável. Mas, nesta legislatura, eu tive a surpresa mais negativa que eu tive em relação ao Partido Socialista, tem a ver com aquilo que é o início da minha discussão das propostas que apresentamos, que é a participação cívica e política. A coisa que mais me custou enquanto parlamentar foi não ter conseguido a plena igualdade de direitos políticos entre os portugueses que residem fora de Portugal e os que residem em Portugal. Posso-vos garantir, não há ninguém na política em Portugal que tanto tenha feito nesta matéria como eu. No final, o apelo foi claro: escolher o caminho da coligação PSD-CDS-PP com propostas firmes, experiência e coragem para representar a diáspora portuguesa na Assembleia da República. Tenham coragem pelo vosso país, por Portugal, pela vossa terra, pela vossa gente, pela vossa cultura, pela vossa ligação ao país. Apelem às pessoas para escolherem um partido certo, neste caso uma aliança, uma coligação entre o PSD e o CDS. Lembrem-se daquilo que nós fizemos no tempo de Passos Coelho, em que salvámos o país. Lembrem-se daquilo que nós fizemos com Cavaco Silva, os anos de maior desenvolvimento de Portugal. Lembrem-se de tudo isso e lembrem-se das bancas rotas que tivemos ou da proximidade delas, que foram sempre no tempo da governação socialista.